É importante conversar com o Yuri Pita, nosso analista de política, porque, em cima de tudo que já foi divulgado sobre o caso, há o que ser investigado no Ministério da Educação. Não existe dúvidas. O ex-ministro Milton não foi exonerado à toa. Agora, uma CPI do MEC, até inspirada no que foi a CPI da Covid, claro que pode ajudar. Mas aí eu pergunto para você, meu amigo Yuri Pita, boa noite. Antes de mais nada, a gente sabe que o que está movendo e muito a oposição para recolher essas assinaturas é ser este um ano de eleição. E daí eu pergunto se isso não vai prejudicar também a investigação a ser desenvolvida por uma CPI. É importante a CPI? Sim. Mas desse jeito? É uma boa pergunta, Márcio. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha aqui no CNN Prime Time. No fundo, e aí a gente pode perceber que há uma postura política e uma concepção jurídica de como a oposição tem visto o caso. E por que eu faço essa menção da questão jurídica? Pelas palavras do próprio ex-presidente Lula, que se disse contrário à prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. E muita gente pode achar, mas por que o ex-presidente está sendo contra a determinação de uma prisão pela justiça de um adversário político, um ex-ministro do governo Bolsonaro, por uma questão ali de discurso de coerência em relação ao que o PT critica na Operação Lava Jato, de que primeiro deve se correr o processo para daí sim, eventualmente, caso seja confirmada a culpa de alguém, ocorrer a prisão. Mas do ponto de vista político, só o fato de se cogitar a CPI, de eventualmente abri-la, seja qual for o quanto ela consiga andar nessa investigação, já causaria o fato político relevante para as intenções da oposição, que é macular a imagem do governo Jair Bolsonaro, dentro daquela linha de que o ex-presidente, o atual presidente, o presidente Jair Bolsonaro, fala muito da questão de ser um governo que não tem casos de corrupção, mas esse discurso acabou sendo modulado com o tempo, como a gente viu, e principalmente porque esse caso veio a público, ou seja, no fim das contas, o que a gente tem percebido é que o próprio governo ficou numa situação difícil e uma CPI, ainda que ela não consiga avançar muito mais do que as autoridades policiais, ela causaria esse desgaste político nas vésperas de uma eleição. E aí, com um fato que é importante, foi destacado pelo próprio senador Randolfo Rodrigues, Márcio. O fato do Senado ter apenas 1/3 das suas cadeiras em disputa nesta eleição. Os outros 2/3 dos senadores ou vão disputar outros cargos, como governador, ou vão poder se dedicar ali com um pouco mais de afinco, caso essa CPI realmente seja aberta. Mas, definitivamente, há indícios muito fortes de que alguma coisa estava acontecendo ali dentro do Ministério da Educação. Sem dúvida alguma. E aí a vantagem que uma CPI tem em relação, por exemplo, à Comissão Permanente de Educação do Senado, que é poder convocar autoridades ou ex-autoridades. A diferença de uma comissão permanente é que ela pode votar a convocação, por exemplo, de um ministro, mas não de um ex-ministro. Ao ex-ministro seria facultada a possibilidade de não comparecer a um depoimento. Sendo uma CPI, com os poderes de polícia que CPIs têm, aí sim poderiam fazer quebras de sigilo, inclusive, mas de certa forma haveria sim uma sobreposição do que essa CPI poderia apurar e do que já tem sido apurado pela Polícia Federal. Yuri Pita volta ainda nessa edição do CNN Prime Time. Obrigado por enquanto, Yuri.